Senhoras e senhores, seja bem-vindo aí ao nosso 18º episódio do Lidera Mais Podcast, porque aqui dentro da Notas TV nós crescemos juntos. O podcast, né, nós temos aqui como objetivo trabalhar sobre você, trazer conteúdo sobre liderança, sobre gestão, e cada nosso episódio nós trazemos um convidado para que possa, eu falo o seguinte, nós decidimos aqui morrer vazio, não guardamos nada e poder entregar realmente para você. Então, todo start do nosso episódio aqui, eu falo para você pegar papel e caneta em suas mãos, porque isso aqui não é simplesmente podcast, isso aqui é uma mentoria, é uma tutoria, é uma consultoria, e tenho certeza que você pegar e tomar nota de tudo isso que nós vamos falar aqui, você vai estar economizando aqui milhares de reais, tenho certeza. Então, papel e caneta, e também eu trago um aqui para você, você vai pegar um copo de água em Dorflex. Por que Dorflex? De tanto conteúdo que a gente vai falar aqui, que a sua cabeça aí pode encher aí, então deixa o Dorflex de lado aí. Tenho certeza que esse episódio vai ser extraordinário, profético também. Nós vamos pavimentar destino aqui através de palavras proféticas, porque hoje eu estou recebendo aqui meu nobre amigo Felipe. Aí o sobrenome você fala é Setúbal. Setúbal. Seja Irmão, bem-vindo, obrigado aí. Obrigado você pelo convite, irmão. É uma honra estar aqui, poder fazer aquilo que é o meu propósito, meu chamado, que é Show de bola. compartilhar conteúdo para que as pessoas sejam mais produtivas, né? Que elas deem frutos Eu na vida, né? sempre, do Start, a gente tem alguns rituais de Start aqui, então eu falei de uns rituais aqui. E o outro ritual que eu sempre faço com os convidados, Felipe, que é agradecê-lo por ter disponibilizado a maior moeda que existe. A maior moeda não é o euro, não é o real, Não é o nem tanto, Bitcoin. nem o Bitcoin, nem o dólar, né? Mas é o tempo. Obrigado por você ter separado um tempo na sua agenda. Sei que você está aí na demanda, Tá. bem corrida aí, mas agradecê-lo também. Eu me sinto honrado, né, ter você aqui conosco, batendo esse papo, e que a gente possa aí decidir morrer vazio e entregar. Eu entendo também que nada é para nós, sempre é para poder servir outras Sim. pessoas. Para construir o reino, né, velho? Para Exato. edificar o reino. E agradecer você por essa disponibilidade, você estar aqui. Eu que agradeço, irmão. Você cedeu um espaço também para eu estar transbordando na vida de outras pessoas, né, velho? Compartilhando aquilo que tá guardado aqui. Eu acredito muito que só prospera quem compartilha, quem transborda. Então, Show de bola. obrigado pelo espaço aí pra gente estar batendo esse papo, compartilhando com o pessoal aí muita coisa que vai. Vai rodar vai- aqui, né? Então eu quero que você se apresente, fala quem é Felipe, o que é que o Felipe faz hoje, Legal. né? Então contar um pouquinho dessa sua trajetória para nós aqui. Show. Eu sou o Felipe Setúbal, né? Pai de Miguel, com 11 anos, pai de Davi, com 7 anos, esposo da Thaís, né? Sou filho do Criador, né? Sou cristão, acredito muito em Deus, acredito muito nos princípios bíblicos. Gosto muito de viver à luz desses princípios. Venho de uma família de 22 contadores, né? 6 Caraca. escritórios de contabilidade. E eu decidi ser a ovelha negra da família, velho. Trilhar um caminho diferente, mas dentro da contabilidade. E aí, nessa jornada, eu fui descobrindo várias outras coisas e decidi trabalhar com um tema chamado produtividade, né? Que é você fazer mais com menos recursos. Não é só com menos tempo ou com menos dinheiro, mas com menos energia, menos desgaste emocional, para que você consiga realmente dar frutos sem se sacrificar tanto. Mais, melhor e mais rápido. É isso. Porque você veio dessa família de 22 contadores, né? Então ali, o contador hoje, claro, tem mudado muito, mas é aquilo ali, aquela rotina mensal, né? De folha, de impostos Fiscal, e de contábil, fiscal, e acaba que se torna algo bem ali repetitivo. Como que muito. foi para você olhar para esse cenário realmente, que era um cenário ali, vamos colocar uma caixinha, e você vir para falar de produtividade dentro desse sistema aí, então Desse você... tradicionalismo, né? Eu falo que para você sair da caixa, você tem que criar uma outra caixa. Então não é só você, saia da caixa, que é o termo que muita gente usa, mas você sai da caixa e você fica num abismo. Você tem que criar uma outra caixa, a estratégia do Oceano Azul. Exato. Então eu quis sair da caixa e quis olhar por um outro lado. Como o Mel que muito fala, o meu sócio, não é ter visão de dono, mas tem que ter uma visão de drone, ter uma visão de cima. Então eu comecei a olhar a contabilidade de cima e olhei e vi que era muito chato, era muito repetitivo e era muito tradicional e no fim do dia você não gerava valor nenhum para o cliente. Eu falo que tem dois tipos de contadores. Tem o contador que é o gerador de boleto e tem o contador que é gerador de riqueza. Show de bola. 90% dos contadores são geradores de boleto. Boleto. Eu decidi olhar de cima e ver como que eu poderia fazer para gerar riqueza realmente. Agregar com marketing, com um registro de marca, com uma estratégia operacional, ter uma estratégia melhor jurídica, mapeamento de processo, e aí foi nascendo vários negócios
por conta dessa visão que eu tive acima da contabilidade. E quando você fala aí que é decidir trazer a produtividade, é por isso que você fala muito da tecnologia, que é realmente essa questão da integração ali dos Isso. processos e tudo. Cara, a tecnologia, eu falo que é o último estágio de qualquer processo. Ela é só uma ferramenta. Então, não adianta você ter tecnologia se você não tem uma pessoa para operar essa tecnologia. Tem gente que tem um sistema top, mas não alimenta aquele Não sistema, né? alimenta, não lança as informações, não usa. E também não adianta você ter uma pessoa para usar aquele sistema se você não tem um processo definido para ela utilizar. Então, seja isso na vida pessoal, seja isso na vida profissional, conjugal, relacional, você precisa ter o PPT, que é processo, tem que ter o processo mapeado, definido o que você tem que fazer, as pessoas, que é quem vai fazer aquele processo, e a tecnologia, que é a ferramenta que vai utilizar essa pessoa a executar esse processo. Então, como a gente sempre fala que vamos gerar conteúdo, talvez você falou muito rápido. Repita aí o PPT ali, pode virar um corte também aqui, né, Léo? Vai lá, Mas o repete. que é o PPT? Isso. São processos, pessoas e tecnologia. Hoje, as pessoas acreditam que a tecnologia vai tomar o lugar delas. Mas a tecnologia é só uma ferramenta. Não adianta ter uma tecnologia se não tem quem alimente, se não tem uma pessoa preparada para alimentar e executar e utilizar aquela ferramenta, a tecnologia. Mas o que essa pessoa vai fazer nessa tecnologia? Ela vai executar um processo. Bacana. Então não adianta eu ter uma pessoa preparada se eu não tenho um processo mapeado. Então eu tenho que ter um processo mapeado, bem definido e claro. Eu tenho que ter uma pessoa treinada para executar esse processo em alguma ferramenta, que normalmente é uma ferramenta tecnológica. Então, porque a gente traz essa visão da gestão, né? Você lá como contador, lá, vamos colocar lá no passado. Então, você recebia, e às vezes, quando as informações chegavam para você, já estava no passado. Então, você não conseguia mudar aquilo que já foi. Uhum. Então, aí você visualizou isso como oportunidade, como esse grande diferencial, acredito também, dos seus integráveis ali como contador. E você também começou, aí você levava isso para a gestão, para os gestores, para os empresários, só que eles não, vamos colocar aqui, não posso generalizar, mas eles talvez não tenham essa visão técnica, essa visão de gestão, na verdade ele tem a visão técnica, mas não tem uma visão de gestão. E como que foi para você levar essa informação, como que é hoje, também hoje eu acredito que está mais tranquilo, porque você se tornou autoridade nisso, Uhum. mas esse choque de poder, da pessoa, de você achar ou de você querer fazer algo pro seu ali Pro meu cliente. cliente e ele nem tá nem aí por isso. Que às vezes Na acontece muito, né, Felipe? demais, cara. Assim, eu falo que para você usar a tecnologia, você tem que estar preparado. Eu tenho um método chamado Contador 5.0, que depois virou o Empresário 5.0. Legal. Porque o que eu aplicava para o contador funcionava para o empresário. E aí são 5 passos para você ter mais autogerenciamento, ou seja, você ter gestão da tua empresa e lucratividade. Eu tive uma jornada na contabilidade que eu quis muita tecnologia e meu pai, na forja que ele fez comigo, né, ele não me treinou, ele me forjou. Top. Ele falava, você tem que saber, você quer ter o status do sistema, ou seja, você quer usar as melhores tecnologias, ou se você quer colocar dinheiro no bolso. Então a gente usava um determinado sistema que a gente pagava R$ 200 uma licença e o cliente me pagava 400. Então, pô, eu tinha R$ 200, sendo que eu poderia colocar um estagiário para operar aquilo por R$ 800, um custo bem menor e ele ia atender mais clientes. E aí a minha margem saía ali, ele custava mais ou menos R$ 50 por cliente. Então, pô, eu tinha R$ 150 a menos de custo. Aumentava a minha margem. Então, pô, você quer ganhar dinheiro ou você quer ter o ego do sistema? Então, o primeiro choque foi esse, eu entender para mim o que faria sentido ou não. Se eu queria realmente usar o sistema para dizer que estava usando todos os softwares da última geração, ou se eu realmente queria ter produtividade e dinheiro no bolso. Então, quando eu monto o Contador 5.0, eu entendo que o primeiro passo para isso, para o empresário 5.0, é ele ter uma mentalidade de crescimento. Né? Tem um livro chamado Mindset que ele fala da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. O contador, ele tem muita mentalidade fixa. Então, pô, o cara que é mesquinho, que fala, pô, eu vou parar meu time para treinar, eu tô gastando tantas horas, eu posso mandar alguém embora se eu não fizer isso. Ele tem muito essa mentalidade. O contador tem a mentalidade que, pô, eu não posso pagar comissão pro funcionário recorrente, porque senão ele vira sócio. E aí essa é uma mentalidade fixa que tá lá no modelo 3.0. Sim. Um cara muito escasso, é um cara muito mesquinho. Então ele tem que ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade ganha-ganha, onde para ele ganhar ninguém precisa perder.
entendeu? Então, eu bato muito nessa tecla, é o primeiro passo. Segundo passo é ter uma identidade definida. Top. Quando foi o ano era 2017, 2016 ali, a gente criou um projeto no escritório chamado Agência 2020, que era a gente definir um nicho de atuação, né? Se eu não sei quem eu atendo e eu atendo todo mundo, eu não atendo ninguém. Sim, sim, Você vai sim. conversar com o Especialista, né? contador, qual que é o teu nicho? Ele fala, meu nicho é CNPJ. Tem empresa aberta, eu atendo. E aí isso reduz a eficiência e a eficácia dele na entrega. Ele não consegue criar processos industriais para escalar o negócio dele. Então o que a gente entendeu? Pô, se eu estou produzindo um copo nesse modelo, com essa volumetria, eu vou criar uma máquina, né, na indústria, um modelo bem industrial mesmo, para produzir 1 milhão de copos desse por hora, por exemplo, ou por dia. E aquela máquina vai produzir aquilo. Ah, não, mas eu quero um copo menor. Pô, se eu tiver que personalizar muito, é muito caro eu formatar essa máquina para produzir um copo menor, um copo, e não é tão escalável. Então eu trouxe esse modelo industrial para dentro da contabilidade. Então a gente definiu uma identidade, quem é a nossa empresa, qual o nosso propósito, quem a gente atende e principalmente quem a gente não atende. Uma vez que eu tenho uma mentalidade de crescimento, sei quem eu sou, quem eu atendo, quem eu não atendo, eu começo a ter processos produtivos, que é o terceiro passo. Processos produtivos para quê? Para atingir a mentalidade, o meu propósito, atender bem quem eu decidi e ter clareza na execução. Tem o processo produtivo, vem as pessoas, que é o maior calcanhar de Aquiles hoje das empresas. Muito. O cara não sabe a mentalidade dele, não sabe a identidade dele, não tem processo e ele bota a culpa no funcionário. Sim. Mais fácil, né? É mais fácil. Pô, esse Esquece sobre funcionário a não treinou, responsabilidade, né? ele não se capacitou, ele é um incompetente. E aí começa a diminuir o empresário, o funcionário, o colaborador dele. Ele começa a falar do mercado, ele entra no mimimi. Ah, é difícil recrutar, é difícil achar gente boa. Aqui na minha cidade é diferente. Eu tenho experiência, porque a gente está rodando o Brasil no projeto do Escala Empresarial, Sim. e eu tenho visto muito esse mimimi, porque hoje para mim é um mimimi do cara. A gente chega com um processo, um projeto, as etapas que ele tem que seguir para o recrutamento e ele não quer seguir. E aí ele fala que o mercado tá difícil, mas aí ele não tem a mentalidade, ele não tem a identidade, não sabe quem ele atende, quem ele não atende, não sabe o que tem que fazer com clareza, aí ele vai botar a culpa na pessoa. E as pessoas têm que estar satisfeitas, é o que eu chamo do quarto passo. Pessoas satisfeitas. O que é pessoas satisfeitas? É um ecossistema onde todo mundo fica bem e fica satisfeito com a relação. O cliente, o dono do negócio, o parceiro, né, o prestador de serviço e o funcionário. Todo mundo do ecossistema está satisfeito. E aí, quando eu tenho pessoas satisfeitas, eu começo a usar a tecnologia para quê? Para otimizar o meu tempo. Tudo isso aí que você falou anteriormente. Então, como é que foi, respondendo a pergunta, como é que foi esse processo na contabilidade? Eu primeiro tive que passar por um processo de conscientização do meu cliente. Falar, agora a gente atende esse tipo de cliente, eu preciso disso de você. Eu tive que falar para ele do meu processo, tive que treinar meu time e o cliente. Porque o grande erro do empresário é ele quer educar o time, muitas vezes quando ele o faz, né? Quando ele educa. Mas ele não quer educar o cliente. Então, se ele não quer pagar o preço da educação, ele vai pagar o preço da ignorância. Ele vai colher o retorno do investimento da ignorância. Que é, pô, você não treinou teu cliente, ele vai começar a dar trabalho. E aí ele acha que a tecnologia vai resolver isso tudo. Então eu tive que educar muito o meu cliente. Foi fácil? Não, a gente demorou 6 meses para ter 6 anos para ter operação que hoje eu consigo implementar nas empresas em 6 meses. Bacana. Mas a gente passou por um passo a passo, por uma jornada. Validou também, Validei. né? Então, se eu demorei 6 anos para validar todo esse processo, aí quando você traz isso de multiplicar essa, vamos colocar cultura, né? Cultura. A cultura dentro da sua empresa. Primeiro que você viveu essa cultura, você internalizou como CEO, como contador, você tinha que trazer essa mudança primeiro para você. Porque quando eu falo de líder, eu falo o seguinte, o líder é aquele que viu o futuro, vem para o presente e começa a contar o futuro para quem está no presente. Moisés, né? Entendeu? Então você já via isso, então era muito óbvio para você, mas não ficou só para você. E qual é o erro muito de empresários? Que ele acredita que a equipe dele já tem que saber o que precisa ser feito sem antes ele comunicar. Aí o que você trouxe? Então, eu trouxe a visão para mim, multipliquei essa cultura e a visão dentro dentro de casa, depois dentro dos meus colaboradores, para que, dentro dos meus clientes, para que eles possam também trazer isso. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui? Eu já implementei alguns processos de qualidade. Então, tipo assim, a gente, ISO 9001 e a OSAS, que é o de meio ambiente.
Então, se você não educar, não basta só você estar ali enquadrado nos processos de auditoria deles. O seu cliente, o seu fornecedor, eles também têm que estar enquadrados de acordo com... Total. Exemplo, a gente faz um descarte de baterias. Uhum. Então, eu tenho a certificação do meio ambiente, então eu estou dentro do meu ambiente ali, eu estou trabalhando com material reciclável, o A4 era reciclável, porém, para eu também ter essa certificação, essa cultura não tinha que ser só internalizada, eu tinha que multiplicar isso dos meus fornecedores. Então, aí é um trabalho que você fez, não basta só eu ali, né, dentro da minha contabilidade, trabalhar essa mentalidade interna, sendo que os meus clientes não entendem. Né? Então, você fez esse aculturamento. Né? E você falou assim, ó, poxa, levei 6 anos para construir isso. Aí o empresário quer que aconteça de uma hora para outra. Exatamente. Hoje, por que você consegue implementar, então, em 6 meses? É porque você tem uma jornada, né, Felipe? Tem uma jornada, tem processo e tem uma coisa que eu chamo de time. O que é time? Você que está me assistindo aí, time significa toda iniciativa é melhor em equipe. Show de bola. TIME. Toda iniciativa é melhor em equipe. Não importa o quão bom eu seja, porque eu tenho 24 horas só no meu dia. Se eu dividir por 3 coisas básicas que eu preciso fazer no meu dia, meu tempo é extremamente limitado. Eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que desfrutar. Então eu tenho 8 horas para dormir, que é o indicado. Sim. Eu tenho 8 horas de trabalho, que é o convencionado. E o que eu estou fazendo com as 8 horas que me sobram para desfrutar? Eu estou desfrutando? Não estou desfrutando? Então, quando eu pego e trago essa noção de time, minhas horas são limitadas. Eu preciso multiplicar talentos. Show de bola. Então, eu carrego comigo um método chamado AFE, que é Aprende, Faz, Ensina. AFE. Discipulado na veia. Discipulado na veia. Eu aprendo a fazer, faço e agora eu ensino. Então, hoje eu tenho 3 pessoas que caminham comigo. E eu falei, cara, a nossa meta até o final do ano é ter 12. Eu quero ter 12 discípulos ali e multiplicadores. Então, os 3 que estão caminhando comigo, eu já falei, cara, vocês têm que arrumar mais 2 em 3 meses, por exemplo. Pra quê? Pra gente multiplicar isso. De nada vale eu ser bom se eu não tiver uma equipe, um time que também multiplica e que também é muito bom, entendeu? Que bacana. E é o que a gente traz pros negócios hoje. Todo negócio que eu entro, eu crio esse programa de multiplicação de talentos. Que bacana. Então, aí, e hoje o Felipe ele tem ajudado esses empresários, né? Então, tem ajudado aí nessa implementação. Porque uma coisa é você falar como fazer, outra coisa, não, eu já fiz. E mostrar o caminho como fazer. Então, isso, como que se deu também essa trajetória agora? Porque agora você está escalando tudo isso. Sim. Eu já fiz funcionar aqui, só que aí, igual você falou, se você furou uma bolha, que você saiu de algo bem metódico aqui, de algo bem ali... Tradicional, uma caixinha. Pô. E para ir para outras empresas, né? Então, você saiu aqui um pouco, vamos colocar do operacional, e você está vindo nessa visão mais estratégica. Estratégica e tática, né? Isso, digamos assim. Exato, estratégia e tática ali, de poder multiplicar aquilo que você aprendeu, aplicou dentro da sua empresa primeiro, ensinou aos seus clientes e hoje você tem escalado isso para o Brasil em outras demandas para outros empresários. E para outros mercados também. Isso, em determinado nicho. Então, hoje, como que tem sido para você isso? Qual é a realidade que você tem visto primeiro desses empresários, Felipe? Cara, tem uma passagem lá em Gênesis que quando Deus cria o homem, ele fala agora crescer e multiplicar e governai. Gênesis 1:26. 1:26. E ele fala para eu multiplicar. Então, o que eu tô fazendo, né? Ele traz várias vezes isso na história, na Bíblia, falando o que você fez com os talentos que eu te dei. Isso. Ele traz isso na parábola dos talentos, ele traz a multiplicação em Gênesis, e ele vai trazer lá também na parábola da semeadura. Então, assim, o que você tá fazendo com as sementes que eu te dei, com os talentos que eu te dei, com a vida, com o sopro de vida que eu te dei? Então, eu creio que, eu acredito muito que a gente veio aqui para multiplicar um talento, um dom que Deus nos deu. Nascemos de propósito e para um propósito. Para um propósito. Nascemos por algo e para algo, Exato. Né? Então, cara, o que eu tô fazendo aqui? Foi quando em 2016 para 2017, eu fiz uma formação em coaching e me apaixonei por esse mercado de desenvolvimento pessoal. E eu entendi que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então eu falei, cara, eu vou focar em mim. Quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, eu conheci a PNL. Top, e aí eu fui fazer uma formação em practitioner, né, de PNL. Né, comi livro,
coisa pra caramba pra entender a PNL. Aí eu falei, caraca, eu entendi como é que funciona o HD. Agora eu entendi os problemas contábeis, por que que o cliente atrasa a nota, por que que o cliente não manda os impostos, porque ele não paga, ele paga em atraso. Eu fui entender o modelo mental, por isso que o primeiro passo é mentalidade. Show de bola. Aí eu fui entender quem é esse cara. Pô, agora eu entendi quem é o meu cliente. Aí eu venho pro PPT. Então quando eu enxerguei, né, eu vi o futuro, gostei e resolvi fazer nele morada. Sim. Quando eu vi esse futuro, eu falei, caraca, numa experiência de PNL, numa imersão de 3 dias na fazenda, sem celular, sem nada, Sim. Só ali, imerso ali. imerso. A gente fez uma dinâmica lá, e nessa dinâmica eu vi meu futuro. Eu me via bem novo, né, com essa cara de criança que eu tenho aqui, com essa face de infantil, né, que a galera brinca. Eu me vi muito novo, muito próspero e sendo referência para muitos jovens. Então Deus me deu uma visão de tipo assim, cara, você vai ser referência para muita gente. Top. Então não caga não, no presente que eu vou te dar para você inspirar muitas pessoas. Então eu falei, cara, eu vou começar a multiplicar isso. Mas eu quis começar pela contabilidade, que era uma coisa que tinha Já domínio. já Tinha atuava. vivência, tinha um case. Porque uma coisa que eu sempre prezei muito nas palestras, conteúdos e tal, foi a integridade. Não ser um cara de palco. Então o cara, na hora que eu tô lá palestrando, né, aconteceu isso essa semana, inclusive, num evento, cara, muito legal, muito linda essa Disney que você vende. Falei, então senta aqui que eu vou te mostrar como é que faz. E isso gera muita desconfiança por parte de quem me escuta, porque é um cara novo, um cara bonito, modéstia à parte, e o Brasil tem muito disso. Cara, o bonito não pode ser próspero, o bonito não pode ser bom, o bonito não... O cara já é bonito, então eu ouvi muito isso. Ah, você é bonitinho e é bom desse jeito, então você é perfeito. Não, não sou perfeito. Se não for, profetiza. É, mas nem quero essa perfeição, pô. Perfeito só Jesus. Sim, sim. E quando eu escuto essas coisas, eu falei, cara, então eu vou romper mais uma outra bolha. Né, eu vou expandir isso daqui e vou multiplicar esses talentos. Vou ensinar a galera a fazer o que eu faço, independente se o cara quiser aceitar ou não. Então eu comecei a trazer isso para o mercado de contabilidade, para ter aquela integridade, aquela coerência. A gente tinha um plano no escritório de, em 2020, lançar a nova agência contábil, né, um novo modelo de contabilidade. Mas veio pandemia. E aí, quando vem a pandemia, a gente já estava preparado e a gente não sabia. E aí eu quero deixar até um corte aqui para quem está me vendo. Muitas vezes você já alcançou 10 vezes mais do que Deus te prometeu. E você não está agradecendo por aquilo que Deus já te presenteou. Então seja grato. Né? Lá em Abacuque 5 fala, vou lhe presentear e honrar e fazer você crescer com coisas que se eu te contar, ninguém acreditaria. Né? Então você ficaria pasmo se eu te contasse. Então Deus já está realizando várias coisas na vida da gente que se você olhar seu caderninho de meta, quem tem caderninho de meta, né? Anos atrás você já alcançou. Eu tenho meu primeiro curso de PNL, imersão que eu fiz foi em 2014. Foi como um aluno. Aí eu comecei a estudar e em 2016 eu comecei a realmente ser um professor, fazer formações. E eu fui olhar esse caderninho de 2014. Meu sonho era em 5 anos, lá até 2019, ganhar 5 mil, ter um carro, ter um apartamento, ter uma esposa, ter 2 filhos. E quando eu olhei em 2019, eu já tinha conquistado tudo isso. Então ali minha chave começa a virar para falar, caraca, Deus já deu muito mais do que a gente pediu e a gente esquece disso. A gente passou disso e a gente precisa agradecer primeiramente para depois começar a transbordar. Uhum. Isso daí. E quando você traz isso, nessa visão, né, a gente trazendo o mundo invisível para o mundo visível, O invisível pro visível. isso, invisível para o visível, e você começa a trazer essa visão, né, de que de propósito para um propósito, de entender isso, eu trago. A gente sempre tem trazendo algumas coisas aqui para reforçar sobre a questão do trabalho. O trabalho foi um mecanismo que Deus deu ao homem para ativar e desenvolver o potencial dele. E quando e nós trabalhamos com pessoas e com empresários, então o que é a empresa? Não é só um fator de lucro. O lucro é o resultado, né? E ali o benefício ali é o resultado. Ali são CNPJs que contêm CPFs. E ali nós estamos ajudando quem Deus mais ama a prosperar, a crescer, a desenvolver, a ativar o potencial dele, porque nós somos hoje o fruto dessas pessoas que nós fomos conectando lá atrás. Sim. Então, eu falo o seguinte, nós nunca seremos quem nós nascemos para ser se nós não conectarmos com as pessoas que precisam se conectar. As pessoas carregam a nossa peça do Lego.
E às vezes as pessoas não iam escutar o Felipe se o Felipe não tivesse, não só esse resultado, mas se não tivesse fazendo o que você faz hoje. Sim. E assim como o sol não brilha ele mesmo, e a chuva não brilha, não molha ela mesma, então nada daquilo que nós temos é para nós. É pra fora. É para você agregar, multiplicar sobre a vida de outras pessoas. Sim. E é isso que é. E esse trabalho se torna um trabalho relevante. Claro, a gente é remunerado por isso. Sim. Claro, existe uma satisfação em tudo isso, mas ali o propósito é maior. Sem dúvida. Cara, eu acredito muito que ele deu. Primeiro, eu acredito que Deus não demora. Né? Muitas vezes a gente, pô, eu tô pedindo há tanto tempo e não tá acontecendo. Eu acredito que Deus capricha. Então Deus tá fazendo algo muito melhor do que você pediu. Segundo, que Deus não dá nada pra gente guardar. Porque o que a gente precisa ter a gente precisa ser um canal. Então eu acredito que tudo que Deus me deu e que ele vem me dando, que ele vem me capacitando é pra eu transbordar. Primeiro pra quem? Pros meus. Pra minha família. Não adianta eu ser o cara da produtividade na rua se eu não tô conseguindo impactar minha esposa. E é o que eu vejo muitos coachings, palestrantes de internet. O cara tem uma mega produtividade, é um cara super próspero nos negócios, mas a casa dele tá uma bagunça, pô. O filho dele não vê como uma referência, ele não é o herói do filho dele. A esposa dele não vê como aquele cara provedor. Ele não é bem recebido em casa, então ele chega em casa, tá todo mundo dormindo. Então, primeira coisa, ele tem que transbordar nos dele. Né? Você quer saber se a árvore tá boa, se o fruto tá bom, olha o fruto ali, né? Se aquela árvore tá boa, olha o fruto. Então, pô, você quer saber se o que eu falo é verdade? Vai olhar pro meu filho. Vai ver o comportamento dele. Vai ver a educação dele. Vai ver a gentileza dele. Vai ver como ele trata uma mulher. E olha que ele tem 7 anos, o mais novo. Então vai olhar pro meu fruto. Tem 6. Massa. E ele já tá todo palestrante, né? Eu fico olhando lá, ele é cheio de ideia. Léo é cheio de ideia, menino. Porque, igual você falou, as pessoas não aprendem você falando. A criança tão pouco ainda, não só você falando, ela aprende você fazendo. Ela vai te observando. Então, dentro disso, aí a gente até limita de falar alguma coisa perto dele, né, por causa da maturidade, que vai entender, mas tem coisas que ele vê e líderes de sucesso. O que você aprendeu isso? Não, eu vejo você fazendo. E ele não é nem vendo, às vezes a criança sente. Por exemplo, eu tive situações muito complicadas no casamento, acho que todo mundo passa por uma fase dessa, e o meu filho viu muitas coisas, mas ele também sentiu muitas coisas. Quando eu não estava bem com a mãe dele, ele chegava, papai, o que está acontecendo? Então ele sente aquela energia, aquela vibração, aquela frequência. Então, quando você transborda nos teus, fica muito mais coerente, mais leve você transbordar para fora. Então, quando eu trago produtividade, performance, prosperidade, eu prego isso dentro da minha casa. Então, hoje eu tenho um maior orgulho de ver, por exemplo, a minha esposa acordando 4h30 da manhã. Eita. Que 8 anos atrás era totalmente impossível e improvável ela acordar esse horário e ter satisfação em treinar cedo. Felipe, mas por que treinar cedo? Cara, quando você nasce antes do sol, você acorda antes do sol, você já tá à frente de muita gente. Sim, muita gente. E um princípio da prosperidade é fazer o que ninguém tá fazendo. É você ser diferente do que... simples, né? É simples. Então, quando você acorda mais cedo, você vai ter, eu chamo de hora áurea, que é a hora máxima de tipo assim, cara, 5 horas da manhã, qual é a frequência que tá vibrando? É uma frequência dos vencedores, da galera que tá pagando um preço e tal. Então quer dizer que o padeiro, ele é o cara mais próspero porque ele acorda às 5 da manhã? Não, porque ele para de trabalhar 3, 4 horas da tarde. Então, qual é a jornada que esse cara tá fazendo e a intencionalidade que ele tá fazendo? Pô, eu tô acordando cedo pra ler, eu acordo cedo pra fazer uma atividade física, eu acordo cedo pra fazer um devocional. Então eu estou 7 horas da manhã eu já fiz muita coisa. Eu já fiz muita coisa. Quando é 8 horas, eu já tô à frente de muita gente. E a galera tá acordando 8 horas. Então a pessoa fala, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Você não tá disposto a fazer sacrifício. Napoleão Hill fala que quando você vai montar a tua declaração de sucesso, você tem que saber o que você quer, quanto você quer, quando você quer e o que você tá disposto a abrir mão. Qual é o sacrifício que você vai fazer para isso? Então eu coloquei na minha declaração lá em 2018, quando eu li o Quem Pensa Enriquece, eu falei, estou disposto a abrir mão das minhas horas de sono, de uma qualidade de vida, de desfrutar de alguns momentos. Então, por exemplo, hoje eu durmo 5, 6 horas no máximo por noite. Mas eu estou pagando um preço temporário para ter um resultado permanente. Por exemplo, um físico legal, uma saúde legal, uma resistência. E quando você fala de físico, eu não falo de
estética. Musculoso, né? É Musculoso, questão de saúde, fortão. né? É saúde. Longevidade de vida. Longevidade. Abrir mais, descascar mais agora, porque tem gente Exato. que abre mais, né? Então tem essa questão da É. longevidade, O né? cara, por exemplo, na palestra, o que que eu treinar muito vai me impactar na palestra? Pô, minha performance de palco, eu não ficar cansado, meu metabolismo, até a sudorese na palestra diminui, porque a intensidade que meu corpo tá acostumado pra suar é diferente, pô. Eu treino jiu-jitsu, faço futevôlei, faço beach tênis, corro, faço musculação, então eu tenho uma atividade física regrada e constante todo dia na minha vida. Então, o primeiro transbordo e fruto que eu vejo é dentro da minha Dentro de casa. casa, né? É a minha esposa lendo um livro, a minha esposa fazendo devocional, a minha esposa sendo produtiva no trabalho dela. Então, isso é muito gratificante. E aí, quando você consegue ter essa coerência de fazer dentro de casa primeiro, fica muito fácil fazer na rua. E assim, e tanto é que para a construção de tudo isso, eu vou para o seu primeiro pilar lá, que é a mentalidade. Né? E assim, por que as pessoas elas não conseguem? Porque muitos empresários não conseguem avançar, muitos líderes eles não conseguem performar, porque é realmente essa questão da mentalidade. Porque cada pessoa carrega com ele uma história e essas historinhas é a crença. Aí se a gente for para a Bíblia, aí tem a mulher lá do fluxo de sangue, enquanto ela não Sim. contou uma história diferente para ela, se tão somente eu tocar na orla dele, eu serei sarada, eu serei curada. Aquilo ali não mudou. Então, o que faz com que as pessoas elas venham avançar ou permanecer naquele estado, naquele platô, é a questão de mentalidade, é a questão de ambiente, Ambiente. né? A questão das amizades, com quem, né? Minha mãe falava o seguinte, eu sou do interior de Minas, então ela falava, ó, quem anda com porco, farelo come. Até você, porque eu sou do morro, então Uhum. tinha as amizades, assim, que a galera, várias pessoas que estudei morreu, porque eu Uhum. era do morro, jogava futebol com essa pessoa. Então minha mãe falava assim, até que você vai explicar que você não faz parte, mas tá junto, meu Quem irmão, tá junto, tá junto. já velho. era, e acontecia vários fatos. Então até eu poder, eu tenho um parafuso. Eu tenho um parafuso no braço, aí eu falo assim, tem gente que tem parafuso a mais, menos, eu tenho a mais. Mas é porque aí da minha mãe falava, não vai jogar não, você já jogou o dia inteiro. Não vai jogar futebol não. Então eu era fominha. Então, e Uhum. assim, na época eu ganhava um dinheirinho Mas jogando aprendeu a futebol. jogar bola, pelo menos? Eu tive que parar para trabalhar. Mas Coisa ganhava boa. um dinheirinho legal. Ganhava, joguei, fiz base e tudo. Que massa. Mas assim, devido a minha. Eu brinco hoje, né? Então hoje eu já fui líder de jovens, ainda continuo aí treinando essa juventude. Mas assim, eu carrego igual parafuso. um parafuso que poderia ter sido evitado. Eu passei um ano fazendo fisioterapia, sentindo dor, algo que poderia ser evitado. E o que você aprendeu com Mas isso? o que eu aprendi com isso? É escutar os conselhos. E a Né? O questão povo perece por falta de conselho, né? e a questão da obediência. Mas aí, só que às vezes eu preferi o conselho por sábios conselhos. Eu Na pre- multidão dos conselhos se encontra a Só sabedoria. que daí eu quis seguir a tribo. O que é a Foi tribo? não. Meus amigos. A mentalidade que a gente segue muitas das vezes, aí eu falo dos 3 As. Então, quando eu estou falando com a liderança, eu falo dos 3 As. As pessoas querem ser amadas, aceitas e aprovadas. Uau. Necessidade. Então, só que tudo que ela deseja ter, ela já é. Então, começou desde lá de Adão e Eva. É. Então, a serpente falou, você vai ser igual a ele, só que já era. Mas aí nós viemos, um primeiro problema de comunicação não veio de agora, veio de Adão. Adão que era para multiplicar a comunicação para Eva. Então, por falha na comunicação lá, olha só o que não reverberou até hoje. Por que não entrei nesse assunto de falar de mãe, de falar do que eu tenho um parafuso a mais? É porque às vezes nós não mudamos a nossa mentalidade. E muitas das vezes, para você mudar a mentalidade, você como empresário, você vai ter que deixar de ter as amizades que tem. Deixa... Quem é o Felipe se ele tivesse seguido as mesmas... Quem seria o Felipe hoje se ele tivesse seguido as mesmas amizades lá de trás? Cara, 18 anos de idade, ganhei um carro. E de um ano que eu fiquei com esse carro, 6 meses ele teve na minha mão. Porque os outros 6 meses ele ficava em oficina. Caralho. Porque o Felipe, ele tinha uma vida totalmente louca. Eu saía de casa na quarta pra trabalhar, morando com os meus pais, e voltava na segunda à noite. Então eu ia pra balada, bebia muito, usava muita droga. Era uma vida muito louca, pesada. E eu não voltava pra casa. Caralho. Então eu tive, tem um testemunho pesado, né? Sim, enfim. Nesse processo, eu não ouvia meus pais.
né? Meu pai falava assim, passarinho que cola com morcego acorda de cabeça para baixo. Aí eu falei, o problema é porque o morcego dorme, eu não durmo. Então eu tinha algumas frases assim que me tiravam a saúde mental, a saúde física e a financeira, porque o carro ficava mais batido. O mundo físico, ele é só uma impressão do mundo espiritual, daquele que é invisível. Uhum. É o invisível gera o visível. Aí o que que gerava? Pô, eu tinha umas perebas aqui no dedo. Cara, era uma pereba que, tipo, meu dedo ficava na carne morta, na mão. Então eu ficava comendo e sangrava. Aí eu nascia de novo, umas verrugas. No pé eu tinha um buraco desse tamanho no pé de verruga. E aí eu tive 3 pneumonias em um ano. Então quando eu fui entender isso, né? Eu era católico, você vem de uma família muito católica, mas eu sempre fui músico, né? Eu sou músico de formação, formei na escola de música, Bacana. né? Toquei na banda do colégio militar. E eu sempre tive essa sensibilidade pro lado mais artístico. Então, na igreja evangélica sempre eu tive uma vocação mais para esse carisma mais do evangelho. Eu tive essa conversão. Mas num encontro da igreja católica ainda, quando eu era católico, um padre chegou para mim e falou assim: "Meu filho, enquanto tu não curar teu coração, tu não vai curar teu corpo". E eu, caraca, que pesado, né, e tal. E aí eu tinha acabado de sair da separação de um primeiro casamento, onde eu tive meu primeiro filho, e tava nessa transição, nessa vida louca ali, né? Dos 18 aos 22. Foi essa Novinho, ó. jornada, bem novo. Quando o padre falou isso pra mim, eu falei, caraca, eu preciso de uma mulher. E aí foi quando eu comecei a orar pesado, botar o joelho no chão, a encontrar a Thaís, que é a minha esposa hoje. Minha esposa é de Paracatu, a gente se conheceu no estacionamento. E no dia que eu conheci ela, eu falei assim, você vai ser a mulher da minha vida. Ela é louco, para aquela história de galanteador, de romântico, mas eu senti no coração que era ela. É uma mulher de família, é uma mulher virtuosa, é uma mulher sábia, Edificadora, né? edificadora, e assim, ela é meu principal pilar hoje. Né? Meu pilar é minha esposa e meu filho. Meus pilares hoje são eles e meus pais. Então, quando eu decidi sair dessa vida, a primeira coisa que eu tive que fazer foi mudar o círculo onde eu tava. Amizade. Mudar onde eu tava. Ambiente. Eu tinha um ambiente, eu tinha um apelido que era biscoito, né? Na adolescência era biscoito. E aí, quando eu casei com a Thaís, eu falei, eu não aceito mais ser chamado de biscoito. Então, como eu mudei esse meu network, né? A roda onde eu sentava, quando eu encontrava uma galera depois de um tempo, e aí, biscoito? Eu falei, meu nome é Felipe. Por quê? Porque toda vez que Deus te dá uma nova missão, ele te dá um novo Muda o nome. nome. Abrão virou Abraão. Simão virou Pedro. Saulo virou Paulo. Então ele me deu Na verdade, eu voltei ao propósito, na verdade, Sim, né? A sim. gente não vai pro propósito. Na verdade, a gente nasce com um propósito, se desvirtua dele e depois volta. Então, quando eu voltei pro meu propósito, eu falei, cara, meu nome é Felipe, e ali mudou toda uma realidade, meu posicionamento, a forma de enxergar. E eu vi que cada vez mais eu precisaria mudar as rodas e as mesas que eu sentava. Bacana. Romanos 12 vai trazer pra gente, 12:2. Não vos amoldeis com este mundo, ou não vos conformeis, mas transformar a renovação da vossa mente, do vosso espírito, Claro do que vosso entendimento, para que conheceis com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Pra gente. Então, cara, eu gosto de trazer várias traduções pra gente trazer a essência do texto, não somente o texto em sim, si. sim. Não vos conformeis ou não vos amoldeis. Ou seja, não vos conformeis cara, não aceita isso. Ou não tome a forma, o molde do O mundo mesmo padrão, né? pra você, cara. Mas transformar através da renovação do vosso entendimento, ou espírito ou mentalidade. O que é a renovação do vosso entendimento? Cara, são os óculos, são as crenças, a forma que eu enxergo o mundo. Muda teu entendimento, muda tuas crenças, tira as crenças limitantes, coloca as fortalecedoras. Então tira isso, tira o molde, tira o óculos do que o mundo tá colocando, a forma de olhar como você tá olhando. Por exemplo, galera hoje de 20 a 30 anos não quer saber de casamento, pô. Por quê? Tá virando comum isso. O padrão, O né? padrão, então não Se se moldando amolde a desse jeito. isso. Cara, a gente nasceu, o propósito de Deus na Terra, na minha compreensão, não é somente a salvação. A salvação é um final, mas é a família, pô. É a O multiplicação. governo, né? E o homem governa sobre sua casa primeiro. Por isso você falou ali, se o cara não é exemplo dentro de casa,
É instrução de Paulo para Timóteo. Se você não governar bem dentro da sua casa, você não pode governar em nenhum outro lugar. Não Né? pode, pô. Então, assim, se você não mudar a tua mentalidade, não mudar o meio que você vive, cara, não tem como você colher novas coisas, novos resultados. Eu olho pessoas que andavam comigo 12 anos atrás e eu falo, cara, a pessoa tá na mesma vida, os mesmos assuntos. Pô, galera, 30 anos, 33, 35 anos de idade, falando de pegar mulher, falando de baladinha, falando de qual que é a próxima festa, qual que é a próxima viagem a lazer, e muito pouco de construção, de edificação, de família. Cara, quando eu sento numa mesa que eu vejo que essa é a pauta comum, Tô na cara, mesa eu errada. tô na mesa errada. É a primeira mesa que eu vejo que eu tô errado. E a segunda é quando eu sou o mais inteligente da mesa. Se eu sou o mais inteligente da mesa, eu tô na mesa errada. Porque eu entendi lá nos meus 22 anos que eu precisava sair de um lugar confortável. Não vos conformeis. Então não fica confortável com isso. Busca sempre elevar a tua barra. Então a minha vida, a galera fala muito que, principalmente lá no escritório, eu nunca fui um cara muito interno do escritório. Eu sempre chegava, treinava a galera, moldava um processo, treinava, implementava a tecnologia e ia tocar outra coisa. Eu sempre tive coisas paralelas ao escritório. O pessoal sempre falou, Felipe, você não quer ter lugar nenhum. Você tá sempre buscando uma coisa nova. Eu falei, na verdade, eu tô sempre numa ascendente de progressão de vida, numa crescente de vida. Eu tô sempre querendo elevar a minha barra. Se eu ficar muito confortável, por exemplo, no treino que eu tô do jiu-jitsu, da academia, eu tenho que melhorar essa carga, aumentar essa carga. Se eu tô num business, num ecossistema que não me força a ser melhor, não me força a estudar mais, não me força a ser melhor como pessoa, como pai, como esposo, como atleta, como ser humano. Cara, eu tô no lugar errado, eu preciso ser moldado. Inclusive o projeto que eu tô hoje, né, a plataforma que a gente desenvolveu, né, lá com o Melk, é muito disso. Eu tô sendo forjado. Eu falo, Melk, o maior ganho que eu tenho em caminhar contigo não é o financeiro, mas é a forja que eu tenho passado. O marido que eu tenho me tornado, o pai que eu tenho me tornado, o empresário que eu tenho me tornado. Hoje eu sento na mesa com caras que faturam 30 milhões, 20 milhões por mês, pô. Então eu tenho sido forçado a elevar minha barra. Um exemplo, por exemplo, a contabilidade. Lá no escritório da família, a gente só atende PJ, prestador de serviço. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é o modelo que meu pai escolheu, modelo. que meu irmão e meus dois irmãos que estão na gestão hoje convencionaram, eu falei, então beleza, eu vou ser complacente, vou aceitar isso daqui, mas eu quero algo a mais. Então eu me tornei sócio de um segundo escritório, que é o que eu não atendo aqui, eu atendo aqui, mas eu não vou perder negócio. E isso fez com que eu estudasse mais, com que eu elevasse minha barra, para quando eu sentar na mesa de um cara de 30 milhões mês, eu tenho tete a tete ali e ter argumento, né? e eu tenho integridade para falar. E assim, o que é interessante, Felipe, se a gente levando aí, trazendo tudo isso, a gente entrou na nossa mentalidade, aí a gente foi para a família, a gente foi para a espiritualidade, a gente foi para o ambiente, a gente foi para network, e isso tudo agora, trazendo para a realidade aqui agora, não tem nada a ver com negócio, cara. Não tem, pô. Mas aí, só que aí a gente fala do negócio com o cara que precisa aprender a ser um pai melhor. É. Total. Então, aí, ó, por que eu criei nós fizemos essa construção? Cara, nós não estamos. A missão maior não tem nada a ver com o negócio. É Não. fazer famílias fortes. Porque quando você cria essa mentalidade lá do seu primeiro pilar, nessa vida, nessa visão do empresário, cara, você não sabe, a gente não tem noção do impacto que a gente está gerando no mundo. É, velho. Tem um papel, uma caneta aí, pede que eu tô agoniado aqui, velho. Não sabe como vai. Eu já tô agoniado, velho. Cara, eu sempre. Vamos lá. Eu tenho aqui. Caneta. Eu desde. Aqui já anda com papel e caneta. Velho, eu caminho comigo desde que eu nasci, assim. Que eu tenho compreensão. Eu tenho uma compreensão de que. Velho, a gente. A gente é muita gente, né? Mamãe dizia. Mãe, a gente vai sair. A gente é muita gente, Felipe. Quem que vai? Eu tenho um sentimento, uma sensação, uma percepção, uma compreensão de que eu não vim pra ser mais um, velho. Eu sempre fui taxado de o doido, o diferente, o estrela, o cara. O bonitinho, né? O bonitinho, que tá dando certo ali, né? Cara, eu não vim pra ser mais um. Eu não vim pra ser a média.
Porque média tá no meio, mediocridade. Medíocre, né? Então você tá abaixo. Ou você tá numa linha muito O tênue. morno não vale. Não vale, senão eu te vomito. O Não morno seja não morno, vale. senão eu te vomito. Então eu sempre vi que, cara, eu vim pra algo muito maior. E aí eu venho entendendo isso e eu não vou falar aqui, né, onde é que eu tô ali. Eu não vou falar aqui que, eu não gosto de dinheiro. Cara, eu gosto muito de dinheiro. Eu gosto muito. E dos meus 20 aos 30 anos, né, eu faço 31 esse ano. Que bacana. Dos 30 aos 31 agora, esse último ano foi uma forja. Depois a gente vai entrar nisso. Vou até anotar aqui pra falar da forja. Mas dos meus 20 aos 30, eu servi ao dinheiro. Eu assumo isso aqui hoje. Ou eu servi ao dinheiro. Eu não tinha noção disso. Eu corri atrás do dinheiro. O que que aconteceu? Quando você corre atrás, se correr, o bicho pega. Mas eu corria e o dinheiro fugia. Eu tava focado no dinheiro, no resultado, no igual a. E não no antes, Cifrão, né? na equação antes. Então eu comecei a focar no que eu tenho que fazer antes. Por exemplo, comercialmente falando. Eu quero faturar tantos mil, quero vender tantos mil. Não, irmão, quantas ligações, quantas reuniões. O que está no meu controle que eu posso fazer? Então eu comecei a focar muito no que está no meu controle, no que eu posso fazer, do que no resultado, do que no dinheiro. Então eu comecei a olhar para, cara, o que eu preciso fazer? Quem que eu preciso impactar? Quais são as ações necessárias? E nessa busca pelo dinheiro, meu pai sempre falou assim, Felipe, por que você sempre tem uma coisa paralela à contabilidade, cara? Eu falei, porque eu quero impactar pessoas. Aí ele, pô, mas por que você não impacta as pessoas do escritório primeiro? E aí isso virou uma chave que eu falei, caraca, a contabilidade pode transformar o mundo. Como? Pô, eu quero impactar pessoas. Certo? Sim. Mas essas pessoas, elas trabalham aonde? Em uma empresa. Em uma empresa. Show. O que no Brasil toda empresa é obrigada a ter? Um contador. Então, se eu começo a transformar a minha contabilidade, eu começo a impactar uma contabilidade, eu começo a impactar diversas empresas. No momento, a gente tinha 200 empresas. Vamos supor que cada um tem 2 pessoas. Eu já estou falando aqui, ó, de 400. Olha que progressão. 400. Aí vem um contador 5.0, lá em 2019. Que é, caraca, agora se eu impactar 100 contabilidades, eu tô falando de 200, né, de 20 mil empresas, de 40 mil pessoas. E se eu vou colocando um zero aqui, um zero? Mas só que essas 40 mil pessoas aqui é pai, é mãe que tem 2 filhos. A conta, ela, entendeu? É uma progressão crescente. muito maior. Crescente. Ela é uma progressão muito maior. Então, caraca, eu comecei a encontrar o meu propósito dentro da contabilidade. E eu falei, caraca, se eu conseguir impactar mais contadores, esses contadores entendem a visão, eles vão impactar mais empresas, que vão impactar mais pessoas. Então, caraca, eu preciso focar no contador. Só que eu achei que era só no contador. Aí vem 2024, o Mel que me chama pro projeto. 2022 foi minha conversão, né? Eu comecei a frequentar, eu já tinha ido em 2015, 2016 ali na Comunidade das Nações. E como eu tava naquela busca de dinheiro, a CN é a igreja dos ricos, que a galera fala, né? Pô, só tem empresário e tal. Eu falei, pô, legal, então eu vou lá. E aí Deus é engraçado, né? Ele atrai a gente pelo carnal, mas depois ele mostra o propósito espiritual lá dentro. Gostei e tal, legal, a musicalidade top. Lembra que eu Você falei? como músico, Pô, né? eu vinha da igreja católica que eu tinha muita treta com o padre. Por exemplo, eu quis fazer um festival no Valparaíso de música católica, mas numa pegada jovem, tipo uma baladinha para os jovens e tal. E o padre falou assim: você está levando o nome de uma igreja, você precisa pedir autorização. Eu falei, pô, mas eu vou fazer isso na minha casa. Um louvor e com comidas ali e tal, comes e bebes, para atrair o jovem. Porque o tradicionalismo católico é muito chato, pô. Vamos ser honestos, é muito chato. Senta, levanta, senta, levanta. Como é que tu quer atrair um jovem que tá numa balada, pegando a mulherada, bebendo, usando droga, tendo muito prazer? E vou trazer ele para um centro e levanta, pô. Eu não vou trazer, eu vou afastar. E a gente precisa trazer mais almas pro reino. E aí o padre foi, me vetou naquele negócio, eu comecei a ter várias tretas. Vamos virar crente, então. Aí eu fui pra CN. Cara, quando eu chego na Comunidade das Nações, pô, tu acha que tu já tá numa balada, tal, luz, e a galera louvando, sonzeira. E eu sou músico, pô.
Aí você né? gosta, né? Ter um ouvido ali Gosto. mais Eu não consigo, por exemplo, apurado, né? eu chegava na igreja católica, a menina desafinava, o violão tava, e eu tenho ouvido absoluto, pô. Então o Top. cara tá tocando, o violão, o mizinho tá desafinado. Eu, putz, velho, o violão tá desafinado. Quebrava minha unção, pô. Uma treta que eu tinha muito era assim, ó. Era unção versus habilidade. Falei, cara, se tu tá fazendo pra Deus, tu tem que fazer com muita Legal. habilidade. Tu tem que ir no teu potencial máximo. Aí a galera, não, tem que Então, ser você um... nunca foi do pentecostal, gente. Eu Você fui, nunca pô, foi. eu fui. Como é pra Deus, Correr atrás do como né? é pra Deus, É, os irmãos me perdoam. cara, não, era da renovação carismática da igreja. E a galera, tipo, tinha assim, não, mas tem que ser usado, tem que ter uma docilidade, tem que... Eu, meu irmão, mas tem que ter a docilidade, mas eu, Felipe, se eu tô no meio da unção lá e o cara dá uma nota desafinada, quebrou minha unção toda, irmão. Eu sou assim, eu sou sensível. Quem e as outras pessoas? E a galera, não, mas tem que ter unção. E eu ficava nessa. Quando eu chego na CN, pô, tem uma qualidade impecável de áudio, musicalidade. Pô, pra tu virar músico da CN, tu faz 3 meses de curso. Sim, Tu tem que passar por uma academia de fora 6 meses. academia, né? Então, pô, tem um processo. Eu falei, caraca, que lindo, velho. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Quem tá ali no palco não tá fazendo de qualquer jeito. Ele pagou um preço de tempo e de dinheiro. Sim. Aí, quem tá no mundo vai olhar e vai falar assim: ah, mas é uma igreja muito capitalista. Beleza, tem a tua compreensão. Mas a moeda que eles encontraram de troca de sacrifício do cara era o dinheiro e o tempo. E ele investir, né? E ele investir. Quando eu passei por. Adquire, pois. Provérbios, mano. Aí eu peguei e entendi: caraca, que sacada. 2022 eu vou. 2023 eu sou batizado. E aí eu entendo toda essa unção, esse negócio que eu falei: caraca, eu tô envolto agora a uma igreja que ela é dos empresários, né, considerados empresários, então eu preciso entender como que eu vou cumprir o meu propósito aqui dentro. E aí eu começo a servir na mídia, começo a servir, a ser útil dentro da igreja. E nesse processo da igreja, eu entendi que, cara, eu não preciso estar na contabilidade, numa empresa ou na pessoa. Eu preciso ser humano. Eu preciso ver o meu propósito, pô. Independente de onde eu estiver, se é na igreja, se é aqui, se é ali, tal, tal, tal. Então eu sempre fui muito. Eu sempre quis fazer aquilo que estava no meu coração. Então, se eu não estava fazendo alguma coisa que estava no meu coração, eu troco. E as pessoas me julgam por isso. Tipo assim, caraca, você é muito inconstante. Não, pô, se a partir do momento que não vibrou no meu coração, eu tô fora, porque eu quero viver pelo Muita frequência, né? meu propósito. Então eu comecei a buscar mais disso. E aí eu encontrei na igreja isso, um ponto, um refúgio, onde eu iria toda semana e quanto mais eu servisse ali, tá encontrando o meu propósito. Quando eu encontro meu propósito, em 2022 eu começo a fazer vários devocionais, vários jejuns, vários sacrifícios. E falo, Deus, o que que eu tenho que fazer, velho? Pô, eu tô cheio de talentos aqui, o que que eu faço? E aí eu vou e começo a multiplicar os talentos. E aí vem um fruto disso, 2024, a gente fecha, né, o projeto 2024, a gente chega no escala empresarial. Posso contar uma história disso aqui? Fica à vontade, mano. Cara, essa história é muito legal, velho. Melco é um cara de muito sucesso, empresário, que já fez vários negócios. E ele é o verdadeiro empresário vida real, que é o que ele prega. Ele é o cara que tem a quinta série, não tem nenhuma faculdade e é um ferólogo. Ele é um cara que, bicho, Feirólogo. ele é ferólogo. Legal, é a introdução. É, pega aí. É ele que usa esse termo. E é um cara que eu honro muito a vida dele pelo que ele apostou, né? Pelo que ele investiu no Felipe. Né? O maior investimento que o Mel colocou no Felipe foi fé. Foi olhar no doidinho, no cara hiperativo, no que a galera julgava e falou, mano, esse cara é bom. Ele foi a um evento meu no Contador 5.0 e ele falou, cara, eu quero você caminhando comigo. Ele tá te usando e tá não sei o que. Eu falei, caraca, mas eu nunca tive ninguém Que confiava que em mim. confiasse, que olhasse e falava, cara, eu vou apostar nisso. E ele me coloca como diretor da empresa dele. Essa história começa lá atrás, em 2021, um evento que o Pablo Marçal fez lá em Goiânia, num estádio gigantesco, 15 mil pessoas. E o Melco sempre foi envolvido com política, ele é o cara do network. Legal. Eu ouvia na política lá do Valparaíso e eu falei, cara, eu vou conectar com esse bicho. Quando eu chego em Goiânia, eu vejo o Melk lá, na primeira cadeira. E passando no telão, eu falei, bicho, esse cara do Valparaíso tá na primeira cadeira, do lado do Kaiser. No evento do Marçal, eu falei, bicho, é muito forte, eu vou conectar.
Aí eu comecei a pensar como é que eu ia acessá-lo. Como é que eu vou conectar no Melk, mano? Aí eu fui fazer um cardio um dia com um amigo, de manhã, 5 da manhã, sempre cedo antes do sol. Eu cheguei e falei, Melk, eu falei pra esse amigo, Jailson, cara, como é que eu conecto no Melk? Ele, pô, tem um político tal, tem um político tal. Aí, não, esse político não é legal, esse político não é legal. Eu falei, irmão, quer saber? Fui no direct. Fala, Melk, te vi no evento tal, queria conectar com você, sou daqui do Valparaíso. Ele, beleza, vamos tomar um café. O não eu já tinha, vamos atrás da humilhação agora, né? Cara, consegui um café, ele chega no café, e aí, o que que você quer? Como é que eu posso te ajudar? Né, acostumado a todo mundo. Dele, né? Querer se... Aí eu levo uma caneca da Kingsman, da minha agência de marketing, e falo, nada, eu só queria te presentear. Eu queria conectar com você. Tem uma passagem em Provérbios, né, que fala, quando você for sentar na mesa dos reis, você tem que levar um presente. Então eu fui levar um presente, a gente conectou. E aí começou a relação, um relacionamento. A gente começou a tomar café, café, café. E aí lá em 2022 ele fala, cara, eu quero lançar, produzir conteúdo e tal. E aí a Kingsman começa a atender o Melk lá, 2, 3 anos atrás. Bacana. Só que o Melk tava 60 quilos a mais, né? Gordão, tava. E ele tinha uma crença limitante. E ele, cara, fizemos 3 meses de trabalho, várias lives, cortes e tal. Uma estratégia de lançamento. Não quero mais. Eu, por quê, bicho? Ele, bicho, eu já sou gordo, minha cara fica ocupando a tela inteira. Cara, ficavam uns cortes assim, e ele não gostava, pô. Ele ficava indignado. Ele, não, pô, eu não. É autoimagem. Ele tinha uma autoimagem muito. Seu pilar lá da identidade, né, Da mano? identidade. Cara, e sem querer, a gente tá conectando Isso, nos não, 5 tem tudo a pontos. ver, isso. E aí ele teve esse pilar muito ferido. Aí é quando o Melk entra num processo de transformação, pô. O Melk faz cirurgia, começa a treinar, começa a organizar a alimentação, começa a vestir melhor, dente, botox, virou outro Melk. Aquele Melk que a gente foi no jantar era um que hoje é outro totalmente diferente também. E aí, cara, eu tinha um podcast, tinha um clube de negócios lá no Valparaíso com a Mônica e tal. E eu, pô, vamos trazer o Melk. A gente entrevistou o Melk ali e a gente voltou a dar liga de novo. Mas sempre mantendo um relacionamento, uma amizade com ele. E é engraçado, porque na época, quando a gente encerrou com o Melk, ele avisou previamente e o meu sócio falou, não, vamos cobrar a multa. O sócio da época. Eu falei, não, pô, abre mão aí, era 5 mil reais, 2,5 pra cada. Eu falei, não, pô, vamos criar ele, não, vamos cobrar. Melk, não precisa me pagar, irmão. Abre mão disso aí e tal, porque eu não olhava pro dinheiro. Nessa época eu já tava menos dinheirista, digamos assim. Vamos investir no relacionamento. E aí quando eu começo a investir no relacionamento com ele, a gente foi maturando. Chega no podcast, ele começa a dar uma liga. Ele indica uma galera de peso, pô, o dono da Smart Fit, o próprio Ivan, o Geleia, ele me indicou uma galera de peso pro podcast. Eu falei, caraca, que conexão massa. Ele vai e lança o evento dele exatamente há 1 ano atrás. Foi no dia 17, que dia é hoje? Hoje que a gente tá gravando é dia 14. Mas no dia 17/2 foi o evento dele, para 250 pessoas lá no Bitá. E aí ele me liga, e aí? Tu vai pro evento? Eu falei, vou, pô, vou lá e tal. Fui lá pra dar moral, pra entender como é que era o movimento que ele tava começando. Sem contratar minha agência dessa vez, né? Com outra galera, outro momento. E aí eu vou como aluno. Sento na última cadeira. E caraca, essa foi pesada, porque eu tô conectando os pontos agora. Assim que eu fui pra CN, meu pai, ele é muito católico e tem vários amigos da CN, né? E aí no dia que eu fui pra CN, lá tem um café da manhã com os novos, o check-in. E aí eu tava no meio do check-in, a pastora falou, vem cá, vamos tomar café com a gente. Ela me chama pro gabinete do pastor. E aí eu fui e tirei uma foto, a pastora Márcia, tirei a foto, uma selfie, eu, minha esposa, meu filho, e a gente na mesa com os pastores. E mandei pro meu pai, olha, o pastor me chamou pra tomar café na sala do pastor, que legal. Ele falou, Felipe, acabei de te ver na mesa com o JB, o Pedro Paulo, que é um amigo dele que é da CN, o pastor Jedson, eu e várias outras autoridades. E aí me veio a passagem de Provérbios. Eu leio Provérbios todo dia, então por isso que eu falo muito de Provérbios. Que é, não se coloque na mesa dos reis sem ser chamado. Porque é melhor você ser convidado para sentar na mesa do que você ser retirado da mesa. Sim. E aí, cara, quando o Melk me chama pro evento dele, eu vejo primeiro isso na CN,
eu sendo chamado para a mesa dos reis. Depois o Melk me chamando para o evento dele. E terceiro, eu sentei lá atrás, na última fileira. Eu e as duas pessoas, o Emerson, o Luan e a Mônica. Sentamos na última fileira. E aí a Thaís, que é quem cuidava na época do Melk, tal, posicionamento, vai lá na mesa. Felipe, vamos sentar lá na frente e me coloca na primeira cadeira, pô. Então, pô, me colocaram na mesa, nas Sim. primeiras. Uma coisa é Vem- sustentar, outra coisa é Outra ser coisa, convidado. e Abacuque também. Vem Salomão e Abacuque falando, pô, se eu te contar, tu vai ficar surpreso, tu não vai acreditar. E aí eu sou colocado naquela mesa, o Mel começa a me usar como exemplo em várias vezes e tal, 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 tal. Ele faz o pitch da mentoria, eu não pago a mentoria, não entro pra mentoria, e dá o dia 1 e 2 de março, que é a mentoria, da entrega desse evento que ele fez dia 17, um ano atrás. Por que eu tô contando isso? Porque no dia 3 de março é meu aniversário, pô. Então eu fui pra mentoria na véspera do meu aniversário. Dá o dia primeiro da mentoria, ele me liga. Por que eu não vi teu nome na lista? Falei, pô, negão, tô num momento apertado aqui e tal, não tá legal as coisas, não vou pagar agora. Vai pra mentoria, pô. E depois a gente vê como você me paga. E aí eu tava sem carro. Aí eu fui pegar um carro emprestado, dei um jeito de ir e fui pra mentoria. Quando chegou na mentoria, ele começa a me usar como exemplo de novo. Ó, o Felipe fazia isso, faz aquilo, tal, contabilidade. Pá. No segundo dia da mentoria, ele, Felipe, dá uma palhinha aqui sobre tecnologia que você fez lá no teu escritório e me coloca pra palestrar na mentoria dele. Caraca. Eu não paguei, né? Eu não podia falar agora, pode falar, porque já é 4 vezes o valor. Mas eu não paguei a mentoria. Eu fui convidado pra estar lá e eu fui convidado pra palestrar no lugar que eu tava como Melhor aluno. estar preparado para a oportunidade que você nunca tenha do que você tem e não tá preparado, né? Caraca, que pancada essa aí, hein? Aí você foi Nossa, lá, eu tava preparado. preparado. Pai, ele, pô, legal, velho. Peguei. Como é que tá as tuas consultorias pros contadores? Porque eu vendia consultoria, como? Eu fazia o podcast, eu ia palestrar nos eventos CRC, fazia live, usava digital, mas nunca tive a coragem, que é uma característica muito forte do Melk, de fazer um evento. Custo e tal, aquela coisa toda, você sabe como é. Uhum. Ele, bicho, faz o evento, pô. O que tu precisa? Eu falei, mano, eu preciso saber como é que faz. Ele, mas você já não faz o evento lá no clube de negócio? Tá, é a mesma coisa, pô. Eu falei, então tá, vou fazer. E aí fiz o evento, investi R$ 3.000, voltaram 15. Investi no segundo 10, voltou 22 e começou a dar certo. Quando ele foi no evento, que ele me impulsionou a fazer, ele, bicho, tu é bom, velho. Vamos caminhar comigo. Eu falei, não, não vou não. Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Eu falei, eu só vou com a condição, se eu levar meu time. Porque toda iniciativa é melhor em equipe. Não, isso que aconteceu foi o fruto de uma equipe de Que trabalho. tava por Que trás te tava por ajudando, trás, né? não foi o Felipe fazendo. Foi toda uma Não é equipe eu, por é nós, trás, né, é mano? nós. Então ele vai e leva todo o time, e aí a gente começa a construção de um negócio que, cara, nos últimos 6 meses tem transformado não financeiramente a nossa vida, mas, cara, é a forja. Eu venho me tornando um pai melhor, um marido melhor, um atleta melhor. Eu tenho sido forjado. Por quê? Porque o nível foi elevado. Eu entendi Top. que tinha que passar por um processo. O processo que eu vivi, o processo tanto pessoal quanto das empresas, eu precisava compartilhar isso com as outras pessoas. E aí a gente vem fazendo uma liga, assim, um negócio que cada vez mais tem dado certo, velho. E aí é um negócio que, se puder depois a gente falar sobre isso, que é o Scala que Que tá borbulhando, né, mano? tá borbulhando. E assim, Quero dar um spoiler aqui também, que é novidade em primeira mão. daí, mano, né, não, mano? Aproveita, essa é a hora, mano. Cara, Essa é a eu não hora. sei quando isso aqui vai ao ar. Semana que vem, quarta-feira. Maravilha. Então eu já vou dar um spoiler aqui, porque vai estar no prazo. Deixa eu achar aqui a imagem. Onde é que eu tô? Na geral? Deixa eu virar a imagem aqui, ó. Cadê? Tá ali? Aí. Tá ali? Você vai dar Saiu, um. saiu. Saiu. Dia 11, 12 e 13 de abril vai acontecer em Alphaville o primeiro treinamento com o Geraldo Rufino. Que top. A imersão EVR a gente vai fazer agora, um ano depois que o Melk iniciou com o Geraldo. Só um adendo, Geraldo Rufino nunca vendeu um produto, um infoproduto, nada. O primeiro produto dele vai ser com o Melk. Top. E quem é que palestra que treina tá lá? O Felipe. Tá lá no meio.
Ou seja, se eu te contasse, você ia ficar abismado. Sim, sim. Que você ia palestrar para 1.000 pessoas com Geraldo Rufino, Alfredo Soares, Cris Arcângeli. E que você ia para Alphaville, para São Paulo, tá lançando um produto com o Geraldo e o Melk. 2 grandes empresários. Então, assim, hoje eu só agradeço a Deus pelos lugares que ele tem me colocado. Acesso, né, Felipe? Acesso. Graça, vamos colocar. Graça. Graça e favor, né, mano? É graça, velho. Se fosse olhar lá, o Filipão doidinho, Não então, sou eu, não sou né, eu. não sou eu. Então Nunca. você vê graça e favor. Demais, e assim velho. como, e assim como né, acontece contigo, acontece com vários outros empresários, então a gente fala aqui para muitas pessoas, né? Então a gente quer alcançar realmente, eu falo que a TV digital, né? A Notes TV, então a gente quer alcançar isso e não tem nada a ver conosco, tem a ver com essa potencialização dos resultados e alguém que acreditou em você. É, velho. Né? E assim, e eu falo muito sobre isso. Então a gente é a soma. Então eu lidero mais podcast. Por que hoje eu trabalho com a liderança? É porque alguém fala, vem cá, Clésio. Né? Alguém investiu na faculdade, a empresa foi lá e pagou. O treinamento, a empresa foi lá e pagou. Entendeu? E a minha loucura aqui no início quando eu cheguei aqui, Léo foi um dos primeiros que a gente conheceu aqui em Brasília. Eu comia R$1, cara. Caralho, velho. Fazia palestra de graça para o pessoal me conhecer. Ou é referência ou indicação, mano. Não tinha nada disso. Então, vamos fazer. Então, aí, depois as coisas começaram a melhorar. Tanto é que a gente conheceu no grupo Network, porque Sim. eu entendi a questão das mesas, eu entendi Cara, a muito questão maneiro. dos acessos, né? Então, e hoje a A gente última promove refeição isso. de Jesus foi onde? Entendeu? Na mesa, E hoje, então, quando a gente fala desse trabalho, Felipe, eu acho que aí você entendeu, nós entendemos essa lógica aqui. Então não vai ser só 1.000 empresários dentro desse evento, não só 1.000 empresários dentro da mentoria, cara. É família. família, pô. E assim, então a gente não está ajudando os empresários só a potencializar o negócio. Nós estamos nas mãos, nós temos em mãos, cara, uma missão de transformar o mundo, mano. É, velho, família. É aquela frase, né, velho? Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos Acho que difíceis. Tempos difíceis, e então a gente vive esse ciclo. Esse ciclo, né? Então eu acredito que, assim, por mais que o tempo possa estar fácil, eu quero dificultar ele, pô. Porque eu quero cada vez ficar mais forte. Pra quê? Pro meu filho não ter que passar dificuldade. Sim, sim. Ah, mas Felipe, você não passou dificuldade. Eu sei, mas se eu puder plantar para a próxima geração não ter que passar por isso, vai ser uma graça, vai ser uma bênção muito grande. Por quê? Porque, cara, eu acredito que eu vim para algo muito maior, que não é ganhar dinheiro, velho. Só. Que é transbordar realmente. O dinheiro é um resultado de quanto mais semeadura. Ninguém sabe o poder de uma semente desde que ela seja semeada, mano. É igual a Então, história do bambu chinês também. Né? Isso, e cresce para baixo. Então, e isso é uma construção. Na verdade, isso. Não, mas ninguém vê os bastidores, né? Cara, eu vejo que muita internet, ela vem sendo uma ferramenta de potencializar isso. O Pablo, ele é um cara que ele deu voz a muitos doidinhos que estavam calados. Uhum. Cara, graças a ele, pô, acordar às 5 da manhã, fazer as coisas que ele fala, eu já fazia há muito tempo. Mas eu nunca tive coragem de dar voz a isso. E ele veio pra dar voz a muita gente. E aí tem muita gente que fala, é criazinha de Marçalzinho e não sei o quê. Mas graças a Deus, primeiro, e ao Pablo, uma geração tem se levantado, Sim, pô. se posicionado. Né? No mundo empresarial, no mundo de desenvolvimento pessoal, na política. Enquanto a fatos não há argumento, Não né, há cara? argumentos, Então, ele vem tem mostrando. resultado, mano. É. Tem resultado, então você pode É. mudar tudo, né? Felipe, eu acho que a gente já tá. Quanto tempo aqui, Léo? Quase 2 horas já, Léo? 1h08. 1h08? Caraca, É achei que era mesmo? 10 minutos. Felipe, nós estamos caminhando aí para o final. Eu queria que você pudesse fazer essas considerações finais aí, pessoal. Fala também suas redes sociais. Se quiser Legal. falar um pouquinho aí, você ia falar do Scala. Fica à vontade, mano. Então, Tamo aqui, junto. então, aquilo que você quiser aí entregar aí, não retenha nada, não, por favor. Maravilha. Cara, eu gosto muito de falar sobre produtividade, né? Que a gente nasceu para ser produtivo. E o que é ser produtivo? Ser produtivo é dar frutos. Só que é você dar frutos com menor gasto de recurso. Quanto menos recurso você gastar, porque muito fala, é fazer mais em menos tempo. Só que às vezes você faz em menos tempo e gasta mais dinheiro, mais energia. Você só economizou tempo. Então vamos falar de recurso, que é tempo, dinheiro, energia. Então eu gosto de falar muito de produtividade, porque é fazer mais. Fazer mais como?
financeiramente. Então eu tenho a contabilidade para o cara fazer mais financeiramente. Tem o marketing, que é para ele ter uma eficácia maior no fechamento. Eu tenho desenvolvimento de empresas hoje, que é para o cara não colocar tanta energia, tanto recurso. Então a gente pode fazer muito mais hoje, gastando muito menos recursos, que é alcançar a produtividade. Como é que eu entendi que a gente poderia fazer isso hoje dentro de casa, dentro das empresas, num âmbito geral, dentro da humanidade? Primeiro de tudo, cara, crescer e multiplicar. Se você não cresce, não multiplica, ou seja, se você não se desenvolve como pessoa no teu mundo físico, espiritual e humano aqui, você não vai crescer na tua empresa. Então, primeiro, você tem que crescer e multiplicar. Segundo de tudo, você tem que governar, pô. Gênesis 1:26 ali. Você tem que governar céu, terra e água. Então, como é que você vai governar, cara? Primeiro, você tem que ter uma alta performance. E aí, um tema que eu amo. Produtividade e alta performance, que é... O que é alta performance? É ser o melhor do que todos? Não, é ser melhor do que você foi ontem. Então, é todo dia ser 1% melhor. Onde é que eu errei ontem? Então, é você ter métrica. Terceira coisa é, tudo que não é medido, não é gerenciado. E você não pode melhorar algo que você não gerencia. Então, cara, se você quer crescer e multiplicar, você quer governar, você precisa ter alta performance, que é o quê? Ser melhor todo dia. E como é que eu faço para ser melhor todo dia? Você tem que mensurar. Mensurar os hábitos, tanto empresariais quanto os hábitos pessoais. E aí eu tenho um... Eu posso gerar uma contribuição Por nesse favor. ser melhor todos os dias? Aí eu vou fazer a conta igual você. O dia a gente tem 24 horas. E, igual você falou, aí, tem gente que dorme mais ou menos, mas aí tem um padrão, dormir 8 horas, sobra 16 horas. Então, como evoluir 1% ao dia, Felipe? Então, se você subir sobre uma folha A4, não vai fazer diferença no seu tamanho. Uhum. Mas se todos os dias você colocar uma folha A4, final de 100 dias, 100 folhas, aí já vai fazer. Uhum. Então, como evoluir 1% ao dia? 1% ao dia. Tem gente que acha que é difícil, mas aqui tem gente que dorme o dia 24 horas, tem gente que dorme 8, sobe 16 horas. Se eu pegar 16 horas e converter em minutos, ou seja, 16 vezes 60 aqui, nós temos 960 minutos. 1% 960, 9,6. Então, vou arredondar 10 minutos. Então, como evoluir 1% ao dia? 10 minutos de corrida, uma caminhada melhor do que aquela meia maratona que você nunca fez. Caraca, velho. 10 minutos de leitura é melhor do que aquele livro que você nunca viu. Ouviu. Então, 1% é difícil? pegando a deixa, eu vou te mandar esse link pra você colocar aí. Quem quiser acessar vai estar na descrição. Eu tenho um grupo, uma comunidade chamada APP10X, que é Alta Performance Pro 10 vezes. Show de bola. Que é alto. O que é o Pro? É de produtivo, proativo, de pró, contra contras. E essa comunidade, ela se baseia em quê? Em a galera acordar cedo, fazer uma live 6 horas da manhã no Google Meeting, porque não é sobre audiência, é sobre relevância e transformação. Então eu falo, eu poderia fazer no Instagram todo dia essa live 6 da manhã? Poderia, para ter audiência, que movimento. Sim. Mas eu quero gerar impacto com quem tá comprometido. Então, a gente manda lá no grupo essa live, né, todo dia 6 da manhã. E aí, às vezes sou eu, às vezes é alguém da própria comunidade que transforma. Ontem o Fábio, ele deu uma live sobre como você lê sem sentir cansaço. E dentro dessa comunidade, a gente tem um case muito legal, que eu vou até pedir licença aqui para falar da Camila, que está há 17 dias no desafio que a gente está fazendo. E ela falou, cara, eu não consigo ter constância em fazer atividade física, em ler de manhã, em acordar cedo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, começa nesse desafio de 30 dias, caminhar 5 minutos por dia. Aí um outro fala, pô, eu não consigo e não gosto de ir pra academia. Então começa a ir pra academia 5 minutos. Porque Charles Duhigg e o cara que escreveu o Hábitos Atômicos, eles falam que a maior dificuldade do hábito é você destartar o gatilho. Então é o cara ir pra academia a maior dificuldade, não é ele malhar, é ele ir pra academia. Então começa acordando, levantando e colocando a roupa e indo pra rua caminhar. Começa a ir pra academia, chega lá e fica 5 minutos. Tu vai chegar na academia e vai ficar 5 minutos? Não vai, fica 7 ou 10, mas vai. Porque quando você cria o hábito de ir, você vai começar a tomar gosto. E aí quando você traz isso daqui dos 10 minutos, pô, você comprovou que isso realmente funciona numericamente. Matemática não Exato, falha, né, não mano? falha. Exato, isso aí, né? Então, assim, eu acredito muito que o meu propósito aqui é trazer produtividade, é trazer produto, é trazer fruto para as pessoas.
independente se seja empresário, não seja empresário, se seja funcionário. Mas eu acredito que eu tenho um caminho que eu preciso seguir para isso, mas que eu não preciso de estar recebendo para cumprir o meu propósito. Eu posso cumprir meu propósito igual nesse desafio, eu acredito muito nele, que é transformando as pessoas pela atividade física, leitura e espiritualidade. Então, Porque você começa a treinar, por exemplo, eu tô correndo agora. Pô, quando você dorme mal, você cai tua performance na corrida. Ainda mais eu corro 5 da manhã. Então, pô, o que eu vou fazer? Eu vou dormir melhor no dia anterior. Eu vou me hidratar mais, eu vou comer melhor. nessa loucura aqui, Felipe, eu Hum. corri 21K. Sério? Léo ele tá aí, não vai deixar ele nessa loucura. Não foi, Léo? Comecei isso aqui, 10 minutos. Minha meta é esse semestre correr 21, velho. 10 minutos. Aí no meio do caminho você acha mais louco. Os loucos, aí a gente juntou ali, e aí, maio do ano passado, 21K. E aí, esse é o poder da comunidade, de quando você cria um movimento de ser 1% melhor, pô. Sim. E, pô, app10x, é que o quê? Daqui, eu falei que é 30 dias de desafio, mas quando a galera vê isso aqui, eles vão descobrir que, na verdade, não é 30 dias. 30 dias é só o pretexto mental. Só foi criar ali. Mas depois eu vou lançar um outro de 60, depois eu vou lançar outro de 90, e aí vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por exemplo, corrida, velho. Você começa, vou correr na rua igual um doido, com um fone gigante, celular na mão e tal. Daqui a pouco você vai comprar um tênis. Aí você vai pra um grupo, aí você entra num grupo de corrida, aí começa a compartilhar. Poder da comunidade. Aí vai começa a falar, vou baixar meu pace agora. Aí você pega uma tara pro pace, vai bater, treina, treina, treina. Quando você vê, cara, você virou um atleta, pô. Você melhorou tua qualidade de vida, teu sono, melhorou teu relacionamento, tua Sua saúde. disposição, né? Sua disposição. Sua autoestima, velho. O paletó ali, o blazer começa a fechar, entendeu? Então aí você vai trabalhando nesse quesito. Então, são séries de fatores que geram esse impacto. E é simples. Total. E é simples. É simples. Né? Então eu mostrei aqui 10 minutos. Aí eu brinco. 10 minutos né? é top. Aí eu brinco, né? Esse 10 minutos de caminhada é melhor do que aquela maratona que nunca correu. Esses 10 minutos de leitura é melhor do que aquele livro que você nunca leu. Então, é um empilhamento de pressão. Só que existe júri composto aqui, Felipe. No Hábitos Atômicos ele fala, cara, quando eu vi Isso, aquela conta, eu falei, conta lá, caraca, velho, 1 elevado a 1% é melhor do que 1 elevado a 1. Isso, aí ele Tá vai. vendo? Aí ele vai trazendo aquela conta. Aí você vai vendo. Quando ele vê, você vê a exponencialidade daquilo. E é top. É Então muito louco você aquilo. vai essa construção, né? E assim, finalizei a leitura desse livro. E eu já fazia essa conta. Eu apresentava isso em alguns treinamentos e tudo. Mas esse livro ele traz também trouxe mais lógica ainda daquilo, né? E simples, né? Um passo ali. Então ele vai criando um método, né? O método realmente você criar os hábitos e que esses hábitos vão mudar. Exemplo, a gente cortou açúcar lá em casa. Eu tô nesse processo aí. Já cortei do café, tô reduzindo carboidrato. Então a gente cortou açúcar. E assim, o impacto maior foi minha esposa. Ela emagreceu muito. Legal. Então, ou seja, já não era. Tinha algumas coisas então, que ela começou a tratar e tudo, alimentação, mas o açúcar gerou um grande impacto. Ah, que é isso, que é fresco. Não, cara, é porque te traz realmente. No início é ruim, né? Porque é uma mudança de hábito. Então, no início, cara, tem gente que paga a academia toda acreditando que só pagar tá bom. Assim como essa pessoa parada, né, numa garagem não faz ele um carro. Pagar uma academia também só por si só, e assim vem também quantas pessoas, Felipe, que não pagaram a mentoria, mas que não aplicaram aquilo ali. Só pagar dá? Se eu for lá e pagar a mentoria, vai mudar o meu resultado? Não. Se não aplicar, meu querido, não vai fazer. Não vai fazer, né? Então, e assim, acredito muito que dentro desse nosso bate-papo, que a gente pôde não só contribuir, né, para que as pessoas pudessem nos acompanhar aqui, mas também a gente gerou várias ferramentas. Demais. Né? Várias ferramentas que você pode. Tem uma mentorada minha, que ela é de Manaus, ela veio para a minha mentoria de liderança. Então, ela tem lá umas 36 pessoas. Aí, antes dela fechar comigo, ela veio através das redes sociais. Ô, Clésio, poxa, que legal. Mas você faz tudo isso mesmo que você ensina aí? Aí eu falei, não, eu só ensino tudo aquilo que eu faço. Tem total diferença. Não é aquela que eu faço que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, na verdade, eu só falo, eu só ensino realmente aquilo que eu pratico no dia a dia. Isso é muito pesado. Ontem eu vi um feedback de um aluno que participou da imersão semana passada da gente, e
ele quer contratar o próximo nível de mentoria, que sai da mentoria de 20 mil, vai para de 100 mil. E ele quer contratar o marketing, ele quer contratar a contabilidade. Na reunião ontem, ele, conteúdo de vocês, cara, na internet eu vou lá e acho. E Eu tá não erradão, tô né? contratando vocês por isso. Eu tô contratando pelo que vocês carregam. Vocês carregam verdade. Vocês ensinam como fazer e mostram o que vocês estão fazendo. Então você não está ensinando algo que você. Na verdade, você não está fazendo algo que você ensina. Você ensina aquilo que você faz. E isso dá muito mais integridade, muito mais legitimidade na entrega. E tudo que eu falei aqui, cara, não foi nada do que eu só aprendi num curso. Porque eu aprendi num curso, eu aprendi num livro, eu aprendi no vídeo. A soma, né? Mas eu vivenciei tudo isso e apliquei. Então o que eu trago aqui, cara, é a soma das experiências passadas que estão me levando para um futuro que eu quero chegar. Se as pessoas quiserem conectar com você, como é que elas fazem, Felipe? Fala aí suas redes Arroba sociais. OFILLYPE. Arroba OFI. O Léo vai colocar, vai o estar aqui também na Felipe descrição. Já tá aí. Setúbal. Ah, já tá aí no vídeo aí. Que legal. Esse nome, a mãe da gente faz isso quando a gente nasce, né? Mãe é amor puro, é o maior amor do mundo, depois do amor de Deus, mas ela bota o 2LY no nome da gente aí pra Né? Só pra dificultar. dificultar, né, Felipe? Cara, eu quero agradecer bastante pelo convite. Que Pra mim foi isso. uma honra poder compartilhar. É o que eu amo fazer, eu gosto de falar. Se pudesse, eu ficava 4, 5 horas aqui. Mas eu fico muito grato pela oportunidade, por estar podendo cumprir meu propósito. E quero te parabenizar pela iniciativa, né, velho? Mais pessoas precisam tomar essa iniciativa. Tem muita gente morrendo porque muita gente tá calada. Tem muita gente sedentária porque muita gente tá calada. Tem muito casamento acabando porque muita gente tá. Tem muita gente se afastando de Deus porque tem muitas pessoas caladas. Então você tá indo num lugar onde muitas pessoas não conseguem chegar, você carrega Cristo contigo, esse Espírito Santo aí, você consegue transmitir isso e eu quero te parabenizar, cara, porque o mundo precisa mais disso. E assim, a gente entende sobre isso. Quando eu falei no meio aqui do podcast que a gente é peça do Lego do outro. Sim, E assim, a partir do momento que você tem internet, a internet nos potencializa. Então, aí demais. tem o canal chama Notos, que é trazer essa notoriedade, né? Então, meu Legal. amigo Léo, o Wesley, eles tiveram essa essência de realmente poder trazer essa notoriedade. Então, inclusive, através desse canal, eles têm outros que é só de casais, outros que é Que só de legal. pais assertivos. Então, depois, se você puder maratonar, Vou então tem demais. essa essência, esse propósito de trazer notoriedade, nós temos essa visão, então junto, então a gente está. Inclusive, se você quiser fazer parte dessa comunidade, a gente entende que a gente pode mudar o mundo pela influência do conteúdo. Sem Então, dúvida. eu não sei muito sobre liderança, mas eu tenho o Claes, tem dentro do meu canal. Massa. Então, vamos potencializar. Então Tamo aí, junto, véi, entendeu? E sem tem essa dúvida. questão do pais assertivos, que tem a Tel e a Que Cris, legal. que trabalham essa questão de realmente Criação de e criação de filhos. Aí tem a Cris, o Haroldo não, a Cris e o Anderson, que trabalham como eles falam sobre essa questão de relacionamento, né? Então, de casais. Então, o propósito dentro da Notas Digital aqui, que é essa TV Notas, realmente de trazer essa notoriedade e Deus nos agraciou por trazer esse canal, né, sobre essa questão da liderança e da gestão, para a gente trazer realmente pessoas de relevância, dar voz também para outras Que legal. pessoas e a gente multiplicar talento. Eu entendo que tudo não existe o eu, existe nós. Então, Clésio só aqui não iria fazer isso. Então, as pessoas estão nos vendo aqui, mas nos bastidores tem o Léo, tem o Yuri, tem várias outras pessoas fazendo com que isso pudesse acontecer. E não existe eu, existe nós, e nós juntos, nós fazemos proezas para Maravilha. que o reino de Deus ele possa ser expandido e nós entendemos que não existe diferença entre mundo secular e mundo espiritual. Somos um. Nós somos um ser espiritual, né? Vivendo numa realidade física. Isso, nós somos um ser espiritual que temos um corpo que habita uma alma. Então é dentro disso que essa mensagem ela possa ecoar e que sim, nós possamos potencializar negócios através desse negócio. Potencializamos o empresário, os líderes, as pessoas e assim sendo, nossa missão é de impactar o mundo. Amém. Fazer o mundo melhor, as pessoas vão beber de nós, mas elas vão experimentar de Cristo no final. Massa. Cara, É? obrigado. Gratidão aí, Parabéns, Felipão. Tamo junto. Tamo Conte junto. comigo. Você que nos acompanhou aí nesse episódio, quero te agradecer. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aí. Logo aqui abaixo vai estar os dados, Felipe, também você possa lá acessar as redes dele. Tenho certeza que vai trazer aí muita relevância para você. E você que não acompanhou até esse final, quero te agradecer, porque aqui dentro da Notas TV, nós crescemos juntos.
Grande abraço, até o próximo episódio.